É melhor machucar a si mesmo do que machucar aos outros. Bom, essa frase percorre toda a obra de Tokyo Ghoul. Junto da imagem do Kaneki inicial, alguém que já carregava traumas profundos, mesmo sem jamais demonstrá-los. E quando chegou o dia em que sua mente finalmente quebrou, muitos o taxaram como louco. Disseram até que ele havia se perdido. Mas a grande verdade é que Kaneki passa toda a obra tentando fugir dos próprios traumas. Seja sobre a pele do tapa-olho, seja como Raiz Sasaki, ou até mesmo como o Rei de um Olho. O Kaneki quem nunca de fato enlouqueceu. Ele só precisava parar de fugir da própria dor para finalmente seguir em frente. Durante a primeira grande tragédia da obra, o Kaneki tenta reprimir seu lado Ghoul, aquilo que ele acreditava ser o pior destino possível. Esse início ele é necessário. É ali que o Kaneki constrói seu primeiro ciclo social. Ele descobre que os monstros não eram exatamente aquilo que ele imaginava. Aos poucos, o Kaneki passa a acreditar que só ele pode salvar ambos os lados. Guarda isso que é muito importante lá na frente. No episódio 12, ocorre sua grande quebra. A frase ensinada pela mãe dele finalmente retorna, mas ele percebe que tem alguma coisa muito errada nela. Ele sai da jaula física apenas para perceber que agora ele está numa prisão mental. E quando ele finalmente estala ou chega a quebrar os seus dedos, é um mecanismo de defesa. Toda vida que ele faz isso, ele finalmente consegue deixar de ser ele mesmo para ser aquele predador, aquele que irá proteger a todos, pelo menos em sua mente. No entanto, quando o Kaneki perde para o Arima, ele assume uma nova persona. Essa persona se chama Raiz Sasaki. Ele leva uma vida tranquila, construída sobre a negação do passado. Quando ele finalmente desperta como Kaneki, surge o Ceifador, uma outra vertente da sua própria personalidade. Mas ainda assim, tentando ser aquele herói, o salvador, aquele que vai ser o messias da nova era. Então, seria algo diferente, sabe? Até que ele finalmente consegue se tornar o Rei de um Olho. E tudo dá errado. Somente então, nesse exato momento, o Kaneki entende seu verdadeiro problema. Ele sempre tentou fugir dos próprios traumas. No fim, a história do Kaneki nunca foi sobre a força, sempre foi sobre parar de fugir. Ele tentou se esconder atrás de nomes e máscaras, tentou ser Marte, tentou ser herói, mas nenhuma dessas versões era real. Kaneki só encontrou a paz quando finalmente aceitou tudo aquilo que ele construiu. A dor, o medo, as falhas. Não para glorificá-las, mas para não ser controlado mais por elas. Kaneki não se salva por ser maior que os outros. Ele se salva por finalmente aceitar o que ele é. Apenas humano, um homem. Alguém que quer continuar seguindo em frente sem precisar pensar naquilo que aconteceu no passado. Ele não precisa mais pensar, pois aquele passado já define quem ele é hoje. É o suficiente para ele conseguir finalmente seguir em frente. Então, se você gosta de análises que vão além do óbvio, pode se inscrever aqui no meu canal, que eu sou Sporadic Always e tô sempre aqui com vocês, tá? Então, desde então, já peço um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e a gente se vê num próximo vídeo. Até a próxima, valeu e falou!